Por séculos, as pirâmides de Gizé fascinaram a humanidade com seu mistério e grandiosidade. Mas o que poucos sabem é que Nikola Tesla, o gênio por trás de invenções que mudaram o mundo, acreditava que essas estruturas antigas guardavam segredos ainda mais profundos do que imaginamos. E se eu te dissesse que, segundo Tesla, as pirâmides não eram apenas tumbas, mas potentes transmissores de energia capazes de capturar forças cósmicas? É isso mesmo. Tesla enxergava nelas um potencial revolucionário, que poderia reescrever tudo o que sabemos sobre energia e tecnologia. Neste vídeo, vamos explorar a visão ousada de Tesla sobre as pirâmides, desvendar o que ele acreditava ser a verdadeira função dessas maravilhas arquitetônicas e, talvez juntos, descobrir uma nova perspectiva que desafia o que nos foi ensinado até agora. Nikola Tesla, um dos maiores gênios da humanidade, tinha uma visão que ia além do seu tempo. Ele acreditava que as pirâmides de Gizé não eram apenas monumentos impressionantes, mas verdadeiros transmissores de energia. Imagine só, aquelas gigantescas estruturas servindo como antenas cósmicas, capturando e amplificando energia solar para alimentar civilizações antigas. Tesla via nas pirâmides um potencial revolucionário, algo que poderia mudar a forma como entendemos a energia e o universo. Desde cedo, Tesla demonstrava uma fascinação quase obsessiva pelas pirâmides. Não era apenas a grandiosidade delas que o encantava, mas a precisão com que foram construídas. Para ele, aquelas estruturas não poderiam ter sido erguidas sem um conhecimento avançado e, quem sabe, um propósito que ainda não compreendemos completamente. Ele passava horas estudando e elaborando teorias sobre como essas antigas maravilhas poderiam estar conectadas a um sistema de transmissão de energia muito além do que a ciência da época poderia explicar. Essa linha de pensamento levou Tesla a sugerir que as pirâmides poderiam transmitir energia sem a necessidade de fios, algo que ele próprio tentou realizar em seus experimentos. Ele via uma conexão direta entre seus estudos e o que acreditava ser o verdadeiro propósito das pirâmides. Talvez ele pensava, essas estruturas fossem o ponto de partida para uma rede global de transmissão de energia, algo que poderia ter revolucionado a civilização se tivesse sido compreendido em seu tempo. E isso, claro, abre um campo vasto de especulações sobre o que mais poderia estar por trás da construção dessas enigmáticas maravilhas. Desde jovem, Tesla nutria uma obsessão quase mística pelas pirâmides do Egito. Não era apenas a beleza arquitetônica que o intrigava, mas sim a precisão milimétrica e o poder oculto que ele acreditava que elas continham. Tesla via nas pirâmides mais do que simples túmulos. Para ele, eram obras-primas de engenharia com um propósito muito maior. Essa fascinação o levou a se aprofundar em estudos que combinavam ciência, história e misticismo, numa busca incessante por respostas que poderiam revolucionar o entendimento humano sobre energia. A mente de Tesla estava sempre em ebulição, e suas teorias sobre as pirâmides eram uma extensão natural de sua curiosidade insaciável. Ele acreditava que as pirâmides foram construídas com um conhecimento avançado de transmissão de energia, algo que ainda não conseguimos compreender plenamente. A obstinação de Tesla por desvendar os segredos dessas construções o impulsionou a desenvolver teorias que, mesmo hoje, continuam a instigar a imaginação de cientistas e entusiastas. Ele via as pirâmides como chaves para um poder que, se bem compreendido, poderia mudar o destino da humanidade. Essa busca incansável por respostas fez de Tesla um pioneiro, alguém que não aceitava os limites impostos pelo conhecimento de sua época. Ele dedicou grande parte de sua vida a tentar entender e replicar o que acreditava ser o verdadeiro propósito das pirâmides. E ao longo dessa jornada, suas teorias só se aprofundaram, levando-o a conclusões que desafiavam a lógica convencional e que abriam novas portas para o mistério das pirâmides. Mas claro, essas descobertas eram apenas o começo de algo ainda maior, que ele acreditava estar relacionado à transmissão de energia de formas ainda não compreendidas. Tesla, em sua incansável busca por entender os mistérios das pirâmides, desenvolveu uma teoria que ia além do que qualquer cientista de sua época poderia imaginar. Ele acreditava que as pirâmides, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, tinham a capacidade de transmitir energia sem a necessidade de fios, usando os próprios campos naturais da Terra. Para Tesla, essas estruturas não eram apenas monumentos de pedra, mas sofisticadas antenas que poderiam captar e distribuir energia de forma ilimitada.
alimentando cidades inteiras sem a necessidade de redes elétricas convencionais. Essa ideia, embora revolucionária, não era totalmente descabida quando se considera o trabalho pioneiro de Tesla na transmissão de energia sem fio. Ele acreditava que as pirâmides poderiam operar de forma semelhante a seus próprios experimentos com a torre Wardenclyffe, onde tentou transmitir eletricidade através da atmosfera sem o uso de cabos. Tesla via nas pirâmides um sistema energético global, algo que, se compreendido, poderia libertar a humanidade da dependência dos combustíveis fósseis e transformar a civilização de forma radical. As implicações dessa teoria são vastas e fascinantes. Se as pirâmides realmente foram projetadas para transmitir energia, isso significa que as antigas civilizações possuíam um conhecimento avançado de eletromagnetismo e geofísica, algo que Tesla acreditava fervorosamente. Essa visão o inspirou a continuar explorando o potencial das pirâmides, não apenas como fontes de energia, mas como parte de um sistema maior que conectava o mundo em uma rede de energia limpa e inesgotável. Mas claro, essa teoria era apenas uma peça do quebra-cabeça que Tesla estava tentando montar. Tesla sempre foi fascinado pelos materiais e pela localização das pirâmides, acreditando que esses fatores não eram meramente coincidências, mas escolhas deliberadas feitas por quem as construiu. O uso de materiais como o quartzo e o granito, ambos conhecidos por suas propriedades condutivas, fez Tesla acreditar que as pirâmides foram projetadas para conduzir e transmitir energia. A localização geográfica precisa dessas estruturas, alinhadas com as estrelas e os polos magnéticos da Terra, reforçava sua teoria de que as pirâmides eram parte de um sofisticado sistema de transmissão de energia. Essa linha de pensamento levou Tesla a realizar seus próprios experimentos, tentando replicar o que ele acreditava ser a função original das pirâmides. Ele viu nas suas próprias invenções, como a torre Wardenclyffe, um eco do que as pirâmides poderiam ter sido. Gigantescos transmissores de energia, capazes de distribuir eletricidade de forma global sem a necessidade de cabos. Para Tesla, as pirâmides eram mais do que simples monumentos. Eram a prova de que civilizações antigas tinham acesso a um conhecimento que ainda não havíamos redescoberto. Os experimentos de Tesla, embora não completamente compreendidos ou aceitos por seus contemporâneos, abriam portas para novas formas de pensar sobre energia e tecnologia. Ele via as pirâmides como um modelo a ser seguido, acreditando que, ao desvendar seus segredos, poderíamos desbloquear uma nova era de avanço tecnológico. Essa crença o impulsionou a continuar explorando as propriedades dos materiais usados nas pirâmides, convencido de que havia algo mais, algo que poderia revolucionar a forma como entendemos e utilizamos a energia. E assim, a conexão entre as pirâmides e os números que Tesla tanto valorizava começava a ganhar ainda mais relevância. Nikola Tesla tinha uma obsessão peculiar pelos números 3, 6 e 9, acreditando que eles eram a chave para desvendar os segredos do universo. Ele estava convencido de que esses números tinham um significado especial, profundamente ligado às leis fundamentais da natureza. Ao estudar as pirâmides, Tesla notou que esses números apareciam repetidamente nas suas dimensões e alinhamentos, levando-o a acreditar que a numerologia das pirâmides não era uma coincidência, mas sim um código oculto que revelava um entendimento avançado das energias cósmicas. Para Tesla, a repetição desses números na construção das pirâmides sugeria que os antigos egípcios possuíam um conhecimento esotérico sobre a energia e a matemática universal. Ele acreditava que os números 3, 6 e 9 estavam conectados às proporções e ao design das pirâmides de uma forma que facilitava a captação e a transmissão de energia. Esse padrão numérico, segundo Tesla, era uma evidência de que as pirâmides foram projetadas com um propósito muito mais profundo do que simplesmente servir como tumbas, sendo, na verdade, parte de um complexo sistema energético. A fascinação de Tesla por esses números permeou não apenas suas teorias sobre as pirâmides, mas também muitos de seus próprios experimentos e invenções. Ele via nos 3, 6 e 9 uma harmonia cósmica que governava a arquitetura das pirâmides e possivelmente toda a natureza. Essa linha de pensamento levou Tesla a continuar explorando as conexões entre a numerologia e as pirâmides, na esperança de decifrar o que ele acreditava ser o maior segredo do universo. E assim, o legado de Tesla se entrelaça com o mistério eterno das pirâmides, deixando-nos com mais perguntas do que respostas.
As ideias de Nikola Tesla sobre as pirâmides continuam a desafiar nossa compreensão e a inspirar novas teorias sobre o passado e o futuro da humanidade. Se essas antigas estruturas realmente guardam o segredo para uma tecnologia perdida, ou se são apenas fruto da genialidade de um homem à frente de seu tempo, é algo que ainda nos intriga. Mas uma coisa é certa: quanto mais exploramos, mais perguntas surgem. E se você, assim como Tesla, tem uma sede insaciável por conhecimento e mistérios, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Juntos, vamos continuar essa jornada fascinante em busca da verdade.